Senhor presidente, eu ouvi muito atentamente aos meus colegas aqui nesse momento que se dispuseram a fazer o debate sobre a lei que nós apresentamos a essa casa, que cria centros de referência para vítimas de violência motivada por intolerância religiosa. Senhor presidente, é muito importante que a gente diga que em qualquer momento nesta lei é apresentado qualquer tipo de religião. Pelo contrário, é de uma abrangência, é de uma compreensão total do quanto que nós podemos sim, e os centros de referência são importantes no estado do Rio de Janeiro. A gente tem outros centros de referência que debatem, por exemplo, outras violências domésticas, como os centros de referência das mulheres. Então, senhor presidente, o que esse projeto de lei que nós apresentamos traz é a oportunidade do Estado acolher as vítimas de violência que, porventura, esse motivo possa vir de uma intolerância religiosa, seja ela qual for. Na verdade, quando o projeto é apresentado, e a gente sabe que há muitos efeitos traumáticos sobre aquelas pessoas que não conseguiram professar a sua religião ou que foram violentadas por professarem a sua religião, é importantíssimo que o Estado tenha um centro de referência que reconheça, que acolha essas pessoas, já que, senhor presidente, a gente tem visto um aumento significativo do número de violência contra as pessoas por essas pessoas terem determinadas religiões. E, portanto, é um projeto que é democrático, que traz a necessidade do Estado olhar para as pessoas também e fazer com que políticas e campanhas pedagógicas, educativas também sejam colocadas no âmbito do Estado. Então, senhor presidente, o que está colocado aqui, inclusive, é a possibilidade de um olhar mais apurado sobre o que representa todo o papel de atenção que o Estado possa ter com quaisquer vítimas de violência. Então, esse é um projeto que traz um elemento central hoje na nossa sociedade, que é a intolerância religiosa, que é a perseguição sobre grupos religiosos, seja de qualquer religião que for. É um projeto que não fala de nenhuma religião em específico, mas todos nós sabemos que a intolerância religiosa ela se dá por todos os cantos. Então, nesse sentido, ter um centro de referência para vítimas de violência motivada pela intolerância religiosa é um papel importante que o Estado precisa ter. Afinal de contas, não estamos falando de religião X, Y ou Z. Estamos falando de violência. Então, portanto, é importante que essas pessoas sejam acolhidas, para que essas pessoas tenham, sim, um auxílio psicológico, social e jurídico, porque essas pessoas, senhor presidente, e essa casa, eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, também sou integrante da Comissão de Combate a Discriminações, que já foi dita aqui pelo deputado Carlos Mink, e a gente entende, senhor presidente, que é uma superação de uma lógica que naturaliza a intolerância religiosa. Não podemos achar natural que as pessoas sejam violentadas por conta da religião que professa. Então, senhor presidente, é um avanço da democracia, é uma necessidade para uma cidade como o Rio de Janeiro, para um estado como o Rio de Janeiro, que, portanto, se tem hoje uma delegacia, é porque existe uma demanda importante nesse sentido e essas pessoas precisam ter uma resposta imediata do Estado. Então, esses centros de referência para vítimas de violência motivada pela intolerância religiosa traz um aspecto muito importante para toda a nossa população do estado do Rio de Janeiro, que é a compreensão
de que o Estado não pode e não deve naturalizar quaisquer tipo de violência e, pelo contrário, deve, inclusive, proporcionar essa prestação de auxílio psicológico, social e jurídico a essas vítimas. Então, é um avanço, é uma possibilidade da gente ver o Estado exatamente como ele é, laico, mas que não vai naturalizar a violência sobre aqueles e aquelas que professam a sua fé ou a sua religião, seja de qual determinação for. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada